Lições Bíblicas da CPAD Jovens. Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Lição 5: Predições de juízo e glória. Tópico 1: o juízo de Deus. Segundo tópico: a glória do renovo do Senhor. E o terceiro tópico: a proteção do Senhor. Texto do dia: e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Síntese: após o juízo divino avassalador, se estabelecerá um período de muita justiça, glória e beleza, em que o renovo do Senhor, Cristo, promoverá um período de bênção, proteção e prosperidade. O texto bíblico se encontra em Isaías capítulo 4, do verso 2 ao 6, e diz o seguinte: naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra, excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e uma fumaça, e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Bem-vindo, bem-vinda aos subsídios da Escola Bíblica Dominical. Esse momento em que nós juntos aqui aprendemos a respeito das lições bíblicas de jovens e de adultos. Neste vídeo, vamos aprender sobre a lição de jovens. É um prazer estar aqui com você para que juntos nós possamos aprender a respeito da palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida. Pouco antes de iniciar essa gravação, o meu amigo evangelista Ismael de Oliveira, que é o superintendente da Escola Dominical ali em São José dos Pinhais, que nós trabalhávamos juntos até um mês atrás, e agora estou congregando, como já mencionei, em Curitiba, fez uma ligação para mim e, me tratando de alguns assuntos, me informou que seu primo, o irmão Solivan Rosa, é assíduo ouvinte do nosso programa, dos nossos vídeos, participa do nosso blog já há algum tempo. Quero mandar um grande abraço a você, Solivan Rosa, e também a todos os irmãos aí do Rio de Janeiro. Um grande abraço. Enfim, a todos os irmãos que participam conosco aí toda semana para aprendermos junto a respeito da palavra de Deus, nesses subsídios que nós aqui passamos para você. Vamos trazer aqui nesse momento um vídeo bem sintetizado, compacto, para que nós possamos tratar aqui as questões principais, obedecendo a estrutura proposta pela CPAD para facilitar as pessoas que irão lecionar e também que irão estudar as lições bíblicas nos domingos das nossas escolas dominicais. No vídeo passado acabei me estendendo um pouco no comentário, mas gostaria de fazer alguns vídeos com uma extensão mais curta e ser bem objetivo, com o sentido de trazer a essência de cada lição para que você possa explorar um pouco mais também através dos seus estudos. Vamos então à introdução dessa lição. Deus executa o seu juízo com amor para ensinar o seu povo. O seu povo que erra por meio do seu livre-arbítrio. Quem não erra? E Deus, nesta lição nós vamos ver, utiliza do seu juízo para fazer prevalecer a sua justiça. Vamos ver nesta lição que no juízo de Deus prevalece o amor, a misericórdia e o cuidado de Deus. Vamos ver que Deus permite que as consequências pelos nossos atos
eles sejam cobrados, ou elas sejam cobradas na nossa vida. Mas nós vemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso, o Deus de justiça, que ao mesmo tempo é o Deus de amor. Deus age com justiça e equidade. É um Deus que não deixa o seu povo viver sofrendo para sempre. É um Deus que entra com socorro para com o seu povo. Principalmente nós vemos, como vimos em lições anteriores, o povo oprimido, o povo que tem sofrido por amor à justiça de Deus. Assim vemos a grandeza desse Deus que salva e que cura, um Deus que cuida do seu povo. É assim que nós vamos ver nesta lição a questão do juízo de Deus para a purificação e a manifestação da sua libertação e da sua glória. Nesse texto que nós estamos estudando, nós vemos que a principal causa do juízo de Deus era a exploração dos pobres e a opressão dos fracos pelos líderes, os magistrados, os governantes, pessoas que detinham poder público e que utilizavam isso para, então, explorar e oprimir os pobres e os mais fracos, as pessoas indefesas, como já vimos na lição anterior. Essa era a principal causa de que o profeta anuncia esse juízo de Deus, ou seja, o Deus que vem em defesa dos fracos e oprimidos. Em Êxodo 22, 20 a 21, o escritor deixa bem claro que Deus, ele ouve o clamor dos explorados e oprimidos. É um Deus que vem em justiça dessas pessoas. E aí nós vemos que o que motivava essa liderança, esse povo, o poder dominante a explorar os mais fracos e os pobres, era a ganância pelo poder e pelas riquezas. Nós vemos aí que nesse momento existia uma grande prosperidade, mas eles, em vez de utilizar isso em benefício da coletividade, utilizavam para o seu próprio benefício e utilizando isso por meio de uma opressão e cada vez uma exploração cada vez mais forte por meio das pessoas indefesas. Como um Deus bom pode então aplicar o juízo sobre o seu povo? Nós vemos que Deus, ele entra com o juízo, ele aplica quando a regra estabelecida para a sua justiça é quebrada. Quem faz isso? É o ser humano, pelo seu livre-arbítrio, que acaba desobedecendo a voz de Deus e deixando de fazer ou de cumprir a justiça de Deus, por isso o juízo. Então, isso não contradiz o que nós anunciamos, que Deus é um Deus de amor, mas que é um Deus que ao mesmo tempo também é um Deus de justiça, é um Deus que cura, é um Deus que tem misericórdia, mas é um Deus que vem em proteção dos menos favorecidos e faz aplicar a sua justiça. Dessa forma, o descumprimento da justiça de Deus que gera a ira desse Deus sobre as pessoas que desobedecem essa justiça. Então isso é bem tranquilo para nós entendermos que um Deus bom, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, ele também faz cumprir a sua justiça. E isso não se contradiz na natureza divina. É um Deus que prioriza a sua justiça para o bem da coletividade. A justiça estabelecida com juízo. O autor, Isaías, ele anuncia que a justiça de Deus seria cumprida com o juízo que viria sobre Judá e Jerusalém por causa do derramamento do sangue inocente. Essa exploração e essa injustiça, opressão sobre as pessoas indefesas, inclusive com derramamento de sangue. Veja ao que ponto chega o ser humano por causa da ganância, da vontade desenfreada de possuir poder, de possuir riqueza, sem se preocupar com os meios para conseguir ter isso, ou ter esse benefício, ou ter esse poder e essa riqueza. É por isso que a justiça de Deus se estabelece com o juízo. E a igreja, ela deve manter também, ou deve aplicar, ou exercer essa função profética contra as injustiças que nós vemos na sociedade que estamos inseridos. E vemos que muitas vezes a igreja, por comodidade e conveniência, não tem cumprido esse papel. Mas isso é uma função também da igreja de nossos dias, que é uma contextualização que o autor da revista traz para nós refletirmos nesta lição.
Isaías deixa bem claro que o culto sem justiça é a mesma coisa que idolatria, ou seja, o culto sem justiça é igual à idolatria, que eu deixo aí no arquivo de slide. Estou fazendo esse comentário resumido, mas lembrando que tem um arquivo de slide com mais detalhes. Você pode baixar o arquivo de slide e acompanhar o vídeo e ver mais detalhes ali no arquivo de slide para ampliar a sua aula. Mas Isaías fala no início do livro, no capítulo 1, lá no final do livro também, em 58, fala sobre o jejum oferecido a Deus, o sacrifício que Deus rejeita, ou seja, toda aquela liturgia, aquele ritual que o povo fazia para Deus, nos diz que Deus estava enojado de tudo aquilo, por causa da prática da injustiça. Será que hoje o povo ainda não continua oferecendo um culto a Deus, praticando injustiça e oferecendo um culto a Deus, pensando que Deus vai receber? Será? É algo para se pensar. Quero deixar a partir de duas referências que eu deixo para você no arquivo de slide, algumas citações que entendo ser fundamental, muito importante para esse tópico. Vamos ler junto? Os profetas preocupam-se seriamente com a justiça social, mas cada um faz do seu próprio ponto de vista, enfatizando às vezes um problema que outros passam por alto, com argumentos, tradições e fins peculiares. É uma citação de Sicre. Sicre também comenta que condena-se o ato da injustiça não porque se violou a lei, mas sim porque se prejudicou uma pessoa. Para Isaías, a maneira para trair Deus é pelo pecado social e pela injustiça. Sela. Deus é defensor e o libertador do pobre, e não defender o pobre por meio da prática da justiça significa não acreditar em Deus. Deixo aí essas citações com os devidos créditos, por essa reflexão de dois autores significativos em relação aos profetas e à ética, em que nós vemos que a preocupação dos profetas era a questão da injustiça social. Se você olhar, ler os livros, qualquer livro profético, você vai ver que a denúncia geralmente são em relação às práticas injustas que eram exercidas pelos líderes, e vemos Deus cobrando. Então não pense você que líder, que Deus vai deixar impune as práticas de injustiça e que Deus recebe os cultos. É como se nada tivesse sendo feito ou oferecido a Deus, porque Ele rejeita ou enoja, como diz Isaías, dessas práticas e desses cultos que são oferecidos por meio da injustiça. Então nós temos que, como Igreja de Deus, denunciar também as práticas de injustiça, tanto na área civil da sociedade, como também no meio religioso. Aplicação prática. Como você tem se comportado diante dos necessários juízos de Deus em sua vida? Nossas ações têm suas consequências. Por isso, plante o que você quer colher. Plante a justiça social. Tópico 2. A glória do renovo do Senhor. O renovo do Senhor para Israel. Quando o texto de Isaías fala sobre o renovo do Senhor, por mais que as pessoas acabem aplicando a Cristo e referindo, é bom ter em mente que o autor do livro de Isaías, ele está se referindo ao próprio povo de Israel. É essa expectativa, essa esperança que é apresentada por meio do profeta de uma futura libertação, de um futuro mais promissor para este povo por meio de uma intervenção divina. É bom deixar bem claro isso. Mas nós vemos que no Novo Testamento são feitas algumas releituras do texto de Isaías, além disso, algumas interpretações teológicas de muitos autores, e daí acaba aplicando isso para a igreja. No caso dos autores assembleanos, na sua maioria, como é a linha tomada pelo autor da revista, falando aí dos eventos escatológicos e apocalípticos dentro de uma interpretação futurística, de que aí se refere esse renovo em relação à libertação do povo de Israel no momento posterior à grande tribulação, antes do início do milênio, considerando a interpretação assembleiana do pré-tribulacionista, pré-milenista e também do milênio literal. Então, nós vemos que na lição o autor coloca isso
essa libertação, o renovo, é o Cristo que vem, então, em libertação do povo de Israel, que quando ele vem já com a igreja do Alto Rosário, no final da grande tribulação, para libertar o povo de Israel, enquanto as nações estão cercando Israel para destruir esta nação, e essas nações lideradas pelo anticristo. Então esse é o link que o autor faz aqui com relação a essa libertação do renovo de Israel por meio de uma intervenção divina no tempo futuro. O renovo do Senhor para a igreja. Então nós vemos muito que, citando, e é citado na revista também, a questão da rejeição de Israel por Jesus Cristo, e por isso o povo de Deus é abençoado. Evidente, nós temos esse texto na Bíblia Sagrada, mas se o povo de Israel tivesse aceitado a Cristo, Deus rejeitaria as outras nações? Como se fosse um tratamento privilegiado para o povo de Israel e um desmerecimento, um desprezo pelos demais povos gentios? Acredito que não. Acredito que Deus, na sua infinita misericórdia, tinha um plano de salvação para toda a humanidade. Dentro desse plano, é evidente que já existia essa tendência do povo de Israel, que é considerado o povo de Deus, de rejeitar. Por quê? Porque na época que Jesus veio, nós vemos que o povo era bem parecido com o povo da época do profeta Isaías, um povo que priorizava os seus próprios interesses em detrimento do sofrimento dos pobres e dos mais fracos. Nós vemos Jesus denunciar essa prática também na sua época. Por isso, nós vemos o anúncio do juízo de Deus sobre esse povo também, e o alcance então do Evangelho para os povos gentios, porque uma vez rejeitando o Evangelho, nós vemos que, muito como o apóstolo Paulo e muitos dos cristãos convertidos dos judeus convertidos ao cristianismo, por meio da dispersão, da perseguição, acaba anunciando o Evangelho para os gentios também, e eles são alcançados. Mas eu coloco aí no arquivo de slide uma reflexão de que os justificados por meio da fé em Cristo Jesus e com a vida santificada, recebem constantemente, diariamente, um renovo do Senhor. É esse renovo que vem nos fortalecer, nos dar graça para enfrentarmos as adversidades, os problemas, para que nós possamos continuar de cabeça erguida em detrimento das várias adversidades que nós passamos ao longo de nossa vida. É esse renovo que vem do Espírito Santo que nos dá força para prosseguirmos e para suportarmos muitas situações adversas que um ser humano comum ou sem uma fé para o ajudar teria uma dificuldade muito maior e não teria essa vitória. Mas nós somos vitoriosos por meio de Cristo Jesus, somos mais do que vencedores, como diz Romanos 8 a seguir. Nós vemos na lição uma relação de bênçãos oriundas por meio de Cristo. Eu fiz aí uma sequência diferenciada do que está na revista, priorizando o que eu entendo ser mais importante dessas bênçãos. A revista acaba colocando a cura em primeiro lugar. Eu só estou colocando essa prioridade só para a gente tomar o cuidado, para não enfatizarmos as coisas secundárias em detrimento das coisas primárias e mais principais na vida do cristão. Eu digo isso porque nós vemos que na prática, muitas vezes, as bênçãos que nós recebemos de Cristo são mais enfatizadas essas bênçãos secundárias. Mas o mais importante é a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus. As demais coisas são coisas que vêm nos auxiliar a nossa fé, a nossa vida aqui nessa terra, mas não são as mais importantes. Veja aí a relação que eu coloco, a sequência que eu coloco para você. Salvação em Cristo, a libertação do pecado, perdão completo para a culpa, renovação da mente, transformação de glória em glória, cura para o corpo físico. Vemos aí então a provisão de Cristo, dentre outras, aí as principais, daqueles que realmente são justificados e servem a Cristo. Glória a Deus por isso. Leve os seus alunos, você que é professor e professora, os seus alunos e alunas, a glorificar a Deus pelas bênçãos que nós temos recebido de Deus e o cuidado de Deus nas nossas vidas. Aplicação prática. Você tem buscado a renovação espiritual permanente em sua vida? Você tem sido grato pela vida renovada pela graça em Cristo? Tópico 3. Proteção do Senhor. A proteção do Senhor para Israel. O autor, Isaías, ele faz aí ou leva o povo a lembrar ou a refletir a respeito da passagem do povo
pelo deserto e do cuidado de Deus durante essa passagem. Mas ele deixa claro que o povo não teve uma passagem tranquila, teve várias dificuldades. Deus não os livrou de enfrentar as dificuldades, a adversidade durante essa passagem, 40 anos no deserto, mas nós vemos que Deus esteve presente em todas as circunstâncias dessa passagem do povo de Israel no deserto, agindo de forma sobrenatural e intervindo em proteção do povo de Israel. Ou seja, Deus cuidando do povo, não livrando das adversidades na passagem do deserto, mas tendo cuidado e protegendo o povo quando necessário, quando apropriado. É por isso que nós temos que tomar cuidado com muitos pregadores, avivalistas, como são chamados, e que querem fazer um favor para Deus e querendo, muitas vezes, fazendo promessa ao povo, que nós vemos que não tem base bíblica, querendo confortar, encher o povo de promessa, passar a mão na cabeça e criar expectativas e falar em nome de Deus quando Deus não falou e trazendo os prejuízos espirituais para a igreja. Então nós temos que ter consciência de que Deus ele está conosco, nos protege, mas não é um Deus que promete que nós, ou como povo de Israel, seria uma passagem do deserto tranquila. É o que nós vamos ver no próximo item também, dessa questão do cuidado de Deus independente das circunstâncias. A proteção do Senhor para os salvos. Então aí a questão, contextualizando esse texto de Isaías, no Novo Testamento, nós vemos Jesus em João 16:33, dizendo: no mundo tereis aflições. Então vemos que Jesus não prometeu uma vida fácil para os salvos. Seria muito conveniente se os salvos fossem libertos de todas as aflições. Aí as pessoas iriam aceitar Jesus por interesse, E a gente, como cristão, servo de Deus, não podemos cobrar de Deus e dizer por que estamos passando por determinadas situações e dizer: Deus, o senhor tem que, eu exijo, como vemos muitas vezes, e o Senhor me liberte de tal situação. Agora, Deus promete estar conosco nesses momentos difíceis. É o exemplo que Isaías coloca da nuvem, A nuvem significando essa proteção de Deus diante das aflições, e também fala do fogo. E eu deixo aí no arquivo de slide uma referência ou comentário de que, na maioria, quase na sua totalidade, quando a Bíblia usa a tipologia, o símbolo do fogo, está falando de purificação. Por isso, muito apropriado para essa lição, o fogo de Deus como uma purificação. As pessoas se equivocam e falam: Senhor, manda fogo. Quer dizer, purifica. É uma purificação daquilo que não agrada a Deus, as práticas das injustiças no meio do povo, é Deus purificando. Temos que estar atento para isso também. Aplicação prática. Você se sente protegido por Deus mesmo nas aflições? Não cobre de Deus a ausência de tribulação, mas confie e agradeça a sua presença em todos os momentos de sua vida. Considerações finais. Nesta lição nós aprendemos que o juízo de Deus se manifesta sempre que se viola o princípio de justiça estabelecido por Ele. Justificados que vivem em santificação são renovados constantemente por Cristo. E Deus não promete ausência de desafios e adversidade, mas promete a sua presença e proteção durante esses momentos. Então, nessa lição nós vimos isso, que Deus ele faz cumprir a sua justiça, e toda vez que o ser humano viola o que foi estabelecido para a justiça de Deus, entra aí o juízo de Deus. Nós vimos que, da mesma forma que Israel recebeu a promessa do renovo, nós, numa aplicação prática nos nossos dias também, constantemente os salvos são renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus diante das adversidades da vida. E nós vimos também que Deus não promete para nós uma vida tranquila e a ausência de aflições na nossa vida, mas promete a sua presença em todos os momentos da nossa vida. Por isso que é importante nós reconhecermos que nós somos dependentes de Deus e estamos conectados com o Espírito Santo de Deus para ter uma vida justa e ter uma vida que a prática da justiça é que tem prioridade, e uma vida de denúncia contra as práticas de injustiça. Nós vimos aí que os profetas, principalmente nas citações, sempre denunciaram a injustiça social. Essa é a mensagem principal que nós vemos no profeta, e Isaías não é diferente. Então, que o Espírito Santo de Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, o faça entender o que nós aprendemos aqui nesta lição.
Peço que você compartilhe esse vídeo, compartilhe o arquivo de slide que tem mais detalhe, agora estou fazendo mais resumido, para que juntos possamos ajudar aqueles que precisam preparar suas aulas e que nós tenhamos uma boa escola dominical. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, até a próxima aula.